tiver, pessoal, alguma dúvida, fica à vontade, pergunta, tá bom? E vamos lá. Então, aqui, seguindo nossa lista, vamos lá. Repara que elétrica, pessoal, também tem ali uma grande presença, né? Então, elétrica também é um outro ponto crucial. Agora, anota o que eu vou te falar agora, tá, pessoal? Se você é um vestibulando há muito tempo, você sabe que a elétrica, na física, ela se separa em duas vertentes, correto? A eletrostática e a eletrodinâmica, beleza? Quando se fala em prova da Unir, até onde o teu professor e eu, Brandon, conheço a prova da Unir, ela tem uma grande tendência de cobrar de você a parte da eletrostática. Nota isso aí. Carga elétrica, campo elétrico, interações elétricas, processos de eletrização, tá? Então, tudo isso aí é o que geralmente a prova da Unig cobra de vocês. A prova da Unig, ela não vai muito para a parte de circuito, que você, por exemplo, vê no Enem com muita presença. Não vai muito para a parte ali de resistores. Então, a Unig, ela gosta muito da parte da eletrostática. Então, se você for, claramente, você vai estudar elétrica para a prova da Unig, fique atento em relação a isso, beleza? Outro ponto, física térmica também tem uma grande presença. Ó, nos últimos 6 vestibulares, ela esteve simplesmente presente. Então, podemos perceber aqui, pessoal, que nós temos aqui algumas bases, né? Como, por exemplo, a física elétrica, a física térmica, a óptica e a ondulatória. São bases que são fundamentais para a prova da Unir. Agora, temas como hidrostática, gases e magnetismo, você já repara que não tem ali uma presença tão grande. Então, assim, são temas que, para nós, não faz tanto sentido dar tempo para ela, tá certo? Lembra, pessoal, que para você ser aprovado no vestibular, não se trata apenas de conhecimento, de conhecer, mas ter a estratégia certa é o que separa você que vai ser aprovado daquele teu concorrente que não está ligado, tá bom? Então, essa aqui é a nossa análise completa para a prova, para as provas, né, da Unig de Grupo. Até aqui, todo mundo de boas comigo? Está anotando aí direitinho as informações, os dados, anotando aí as dicas. Te liga, pessoal. Passar no vestibular não se trata apenas de conhecimento, tem que ter estratégia. Rapidamente, quando a gente pula para a prova do Paraíso, né, do Campus Paraíso, tu já vai perceber o seguinte, que a ideia é que as provas da Unig, elas mantenham a mesma estratégia, a mesma base. Então, tu vai ver que os conteúdos são praticamente os mesmos, né? Então, aqui, por exemplo, ó, repara, a prova da Unig Paraíso, se você for analisar com carinho, a base de conteúdos é basicamente a mesma. O que muda aqui é o quê? A presença de física moderna, por exemplo, né? Por exemplo. Então muda, mas é uma mudança muito básica, muito pequena, porque tu repara que esse tipo de assunto na prova da Unig, do Paraíso, caiu só uma vez. Ou seja, não muda porcaria nenhuma. Agora, repara como a prova da Unig de outro campus manteve as mesmas bases. Ó, ondulatória, pessoal, tem ou não tem aqui uma presença expressiva? Tem ou não tem? Totalmente, pô. Cinemática, mais uma vez, tem ou não tem aqui uma presença expressiva? Tem também. Assim também como, ó, aqui já vem uma outra pequena mudancinha, né? Ó, dinâmica na prova do Campus Paraíso já tem mais presença do que na prova ali de Gurupi. Mas, mais uma vez, pessoal, é apenas uma área, é apenas uma pequena mudança, não é algo totalmente diferente, não é. Repara que as bases são as mesmas, né? Óptica, que também tem uma presença considerável, elétrica também tem uma presença considerável. Então, você repara que não existe segredo, pessoal. Saber o que estudar, saber o que observar, para ti vai ser fundamental. Então, assim,
com toda certeza, a prova da Unig que vai vir agora, de Colinas, que é um campus novo, que é um processo seletivo novo, com certeza ele vai trazer essas mesmas bases, porque é uma sequência, é uma lógica, tá certo? Todo mundo compreendeu essa visão, pessoal? Todo mundo entendeu esse raciocínio? Massa. Então, para nós fecharmos aqui rapidamente, fala, Maria. Tio, algo que eu achei muito estranho é que a prova de Paraíso 2026.1, ela pediu algo que eu nunca tinha visto, que eu já estudei as provas, que foi movimentos harmônicos simples, duas questões. E eu achei Sim, assim, e eu achei difícil as questões assim, porque você pegar movimento harmônico requer tempo para você fazer a questão. concordo com você. Maria, o movimento harmônico, ele iria entrar, né, no caso, em uma análise ali que envolvesse tanto a parte da ondulatória, né, como também a parte da mecânica. Então, ali ela tem uma similaridade muito grande nessas duas áreas. Então, assim, sim, de fato, com um diferencial, mas, pessoal, entenda uma coisa. O que nós estamos aqui na frente de vocês aqui é uma análise geral da prova. Professor, então, quer dizer que a prova que vai vir agora, esse ano agora, é uma prova que vai seguir com todas as letras, esta base aqui? Não, pode vir ali uma questão ou duas que mude o projeto, que mude a ideia, tá? É por isso que entender sobre tudo e pelo menos ter um conhecimento geral da física para a prova da UNIG é fundamental, para que você não tenha aquela sensação de frustração, né, Maria? De chegar lá e falar, porra, eu nunca vi isso na minha vida. Então, é o seguinte, claramente, Renata, depois dessa aula, eu vou mandar para vocês essa análise completa, tá? Depois dessa aula aqui com vocês. E aí, você vai claramente focar nesses pontos mais importantes, mas sem deixar de lado outras áreas, porque pode cair, sim, assuntos de outros temas. Mas, de novo, pessoal, é uma coisa que é fora da curva, tá certo? Não é algo tão recorrente. Mas nós não podemos dar brecha para o inimigo, beleza? Tranquilo? Então é o seguinte, para nós fecharmos com você essa pequena análise da prova da UNIG, tanto para a ISO quanto o Grupi, para termos uma ideia de como vai ser a prova desse ano, nós conseguimos, pessoal, ter então aqui um grande final, né? De entender que passa-se anos, passa-se provas, a UNIG, ela mantém bases muito fiéis, muito fundamentadas, que é óptica, elétrica, cinemática, física térmica, tá certo? Ondulatória também entraria aqui, porque sim, ela também tem ali uma presença bem considerável, tá certo? Que, aliás, vamos começar essa análise hoje com vocês, beleza? Na próxima semana, se eu não estou ficando enganado, nós vamos ter ainda outra aula. E aí, nessa aula, eu quero com vocês fazer uma revisão geral, uma revisão completa, que envolva esses temas que são bases aí para a prova da Unig, beleza? Até aqui, todo mundo de boas com o professor? Compreenderam bonitinho a ideia? Tudo certo? Então, bora que bora, tá, pessoal? Vou pedir, então, que você pegue o seu material de aula de hoje e vamos comigo aqui entender alguns pontos, galera, sobre a parte da ondulatória, que é um tema realmente presente aí na prova da Unig. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Meu povo, podemos, então, com você começar? Podemos dar início? Sim ou não? Podemos, né? Então, bora que bora com você, pessoal, fazer aqui uma análise fundamental da ondulatória para a prova da Unig. Outro ponto que eu quero com você aqui salientar, pessoal. A prova da Unig é uma prova que as questões que você vai encontrar de física são questões muito diretivas, são questões que não dão muito poder, vão te cobrar somente aquilo que eles querem cobrar. Então, tu não vai ter muito aquele negócio de interpretação, de raciocínio. Não. A prova da Unig é direta. Ela é bruta e direta.
Sabe fazer? Sei. Não sabe? Aí você vai para a próxima questão. Então, a prova da Unig, pessoal, ela é pequena, ela é direta, ela é prática. Então, temos que também entender essa forma da prova cobrar de vocês algum tipo de assunto de física. Ok? Então, é o seguinte, vamos lá. A nossa primeira questão com você aqui, que é uma questão da prova da Unig, ela começa trazendo uma aplicação da física de ondulatória ao nosso cotidiano, né? Através da ultrassonografia. Então, é o seguinte, vamos lá, me acompanha aí. A ultrassonografia, pessoal, ultrassom, vamos começar agora daqui, tá? Ultrassom se refere a uma onda eletromagnética ou a uma onda mecânica? Quem é que lembra aqui ainda? Como é que eu posso definir a natureza de uma ultrassom? Mecânica ou eletromagnética? Luísa mecânica, Renata eletromagnética. Tá vendo essa confusãozinha aí? Maria também eletromagnética e tal. E aí, Luísa? Vixe, Luísa, ficou aí sozinha agora. E aí? Pessoal, existe uma grande confusão na definição da natureza desse tipo de onda. Pelo amor que você tem a Deus, ou ou alguma coisa que você acredite, não confunda ultravioleta com ultrassonografia, tá? Ultravioleta é uma onda eletromagnética. Professor, o que é um ultravioleta? É um tipo de onda eletromagnética que você vai encontrar após o violeta. Lembra que toda ondulatória tem aquele famoso espectro que você vai ver várias ondas, sabe? Lembram disso? Onda de rádio, infravermelho, onda visível, né? A onda que nós vemos, a visível, ela vai da onde para onde, professor? Ela vai do vermelho para o violeta. A ultravioleta, ela é acima do violeta. Ela é depois do violeta. Por isso que ela é ultravioleta. Então, ali é uma onda eletromagnética. É luz, certo? Agora, ultrassom, ele é, pessoal, e anotem isso aí, para quem se confundiu, ele é definido como uma onda mecânica. E é uma onda, pessoal, que está com uma frequência maior do que 20.000 Hz. Vamos lembrar, pessoal, que quando se fala em som, a nossa capacidade auditiva ela vai de 20 a 20.000 Hz. Lembra que Hertz se refere à frequência. Então, aqui eu estou com você tratando, eu estou aqui, então, com você tratando, pessoal, sobre frequência. Certo? Então, a onda sonora que nós escutamos, ela vai de 20 a 20.000. Professor, como é que nós chamamos o som, a onda sonora, que é, no caso, menos do que 20? Aí é chamado de infrassom. Agora, acima de 20.000, chamamos de ultrassom. Então, ultrassom é uma onda mecânica. Para você não se confundir mais ainda, talvez, lembra, pessoal, que ultrassonografia, as mulheres que estão grávidas, elas podem fazer tranquilamente. Porque ultrassom é puramente som, é uma onda mecânica. Por exemplo, mulher que está grávida, né, que está ali gestante, ela não pode, por exemplo, fazer raio-x. Não é recomendado. Por quê? Porque o raio-x é uma onda eletromagnética, é uma radiação, não é saudável. Agora, ela pode fazer ultrassonografia, porque ultrassonografia é apenas som, é onda mecânica, é vibração. Beleza? Todo mundo, o pessoal aqui, compreendeu direitinho essa ideia. Tudo certo? Beleza? Sem nenhuma dificuldade. E, ó, lembra do detalhe. Abaixo de 20 Hz, infrassom. Acima de 20.000, ultrassom. Ok? Então, beleza. É um exame diagnóstico por imagem que utiliza, ó, acabei de comentar,
uma onda mecânica com frequência superior à audível, ou seja, a frequência superior a 20 mil. Tal técnica é amplamente utilizada na medicina por não apresentar efeito colateral e ser eficaz, ó, tá vendo? Não apresentar efeito colateral e ser eficaz no rastreamento dos mais diversos males, beleza? A prova da Unig, pessoal, também adora questões de física que se aplicam ao cotidiano médico, tá bom? Então, lá tu vai encontrar muita questão assim, que traz ali um ambiente de saúde, um ambiente médico, e cobra ali alguma física. Por isso que a ondulatória é muito cobrada. Considere um equipamento de ultrassonografia que opere com 3 MHz. Alguém aqui lembra qual é o nome disso aqui, pessoal? Esse M aqui é o nosso famoso mega, né? Mega é para você aí um prefixo, né? Igual o micro, o mili, o giga. Então, o mega, ele é um prefixo. Alguém sabe me dizer aí, pessoal, quanto que vale o mega? Esse Mzão aqui, ele vale quanto? 10 elevado a 6. Professor, para a prova da Unig, eu preciso saber esses prefixos? Precisa, porque você repara, ó, ele não aparece para você. Então, nem toda questão é obrigado dar para você essa informação. Professor, mas são vários prefixos. Qual que eu devo aprender e saber de qual? Mega, giga, micro, mili, são os mais comuns, tá bom? Nano. Então, olha esses prefixos aí, guarda com você e não dê brecha para o inimigo, tá bom? Então, ó, esse aqui é o nosso valor de frequência. Então, é o seguinte, ó, nessa questão, eu já sei, então, que a minha frequência, ela vale 3, 10 elevado a 6 Hz de frequência, né? 3 MHz. E sabendo que a velocidade de tais ondas no tecido mole do corpo humano é da ordem dele. Opa, a nossa aqui velocidade, ela é da ordem de 1.500 metros por segundo. Então, V vai ser 1.500 metros por segundo. Calcule, então, aqui o comprimento de uma onda do ultrassom utilizado e assine a alternativa correta. Questãozinha simples. E, pessoal, isso aqui é uma questão recente, tá? Então, vamos lá. Como é que ela quer de você esse comprimento de onda, esse lambda? Primeiro, lembrar, pessoal, que esse meu lambda, que é o comprimento de uma onda, ele vai ser dado em metros. Segundo, lembrar que toda onda que existe, ela tem por obrigação, pessoal, 3 características. Anote isso aí, tá? Toda onda que existe, ela tem uma coisa que nós chamamos de amplitude. Amplitude é a altura de uma onda. Essa amplitude nós conhecemos por outro nome, chamado de volume. Quando você fala assim, baixa o volume aí, está muito alto, é porque você está sendo afetado pela amplitude daquela onda. Então, você pede para poder baixar, certo? Então, a amplitude é a altura de uma onda. Segundo fator que toda onda tem, pessoal, é exatamente a própria frequência. Professor, o que é uma frequência? Frequência é o tanto de vezes que essa onda oscila. Então, repara que ela tem aqui uma oscilação, né? É a sua frequência. Frequência é repetição, ok? E, por fim, pessoal, toda onda que se preze, ela tem um negócio que nós conhecemos como comprimento de onda, que é exatamente a distância ou entre dois máximos ou a distância entre dois mínimos, tá certo? Lembra que esses dois máximos, na tua prova, também pode aparecer como cristas. Cristas, pontos máximos. Os pontos mínimos são os vales, tá bom? Então, como é que eu vou resolver essa questão aqui, pessoal? É só você lembrar que para poder fazer uma boa prova da Unig,
você não pode esquecer a equação fundamental da ondulatória, que é o quê? Comprimento de onda, velocidade e frequência. Se você tiver a coragem de ir para a prova da UNIG sem saber isso aqui, eu lhe peço, não vá, porque não compensa. Galera, essa aqui é a nossa equação fundamental. Tem que saber ela de cor e salteado, tá? Outro ponto aqui, pessoal. Vamos lá. Alguém sabe me dizer o que essa equação representa para você? Alguém sabe dizer o que é que essa equação quer dizer para vocês? Bora aqui entender isso aqui? Alguém? Me expressa no chat. Bora então, pessoal, aqui comigo, entender isso com mais profundidade, tá? A outra coisa, pessoal, não adianta, tá? Se você vem na minha aula de hoje e quer fazer uma boa prova de física da UNIG, tem que entender uma coisa. Decorar coisas não vai te levar a lugar nenhum. Tem que compreender o que tu está fazendo. Tem que entender aquilo ali. Raciocinar, tá? E toda equação que você vê na tua vida, toda equação, ela quer te falar alguma coisa. Até porque ela existe para isso. Por exemplo, essa função bem aqui, pessoal, ela quer te dizer o quê? Ela quer te dizer duas coisas. Primeira coisa, ela quer te falar que no mesmo meio, ou seja, naquela mesma região, a onda, ela sempre vai manter uma velocidade constante. Ou seja, pessoal, quem define a velocidade de uma onda é exatamente quem, pessoal? O meio. Se eu mudo de meio, eu mudo de velocidade, concorda? Se o meio for o mesmo, a velocidade também vai ser a mesma. Então, essa função, ela já me dá essa relação, esse entendimento. Todo mundo pegou essa aqui, pessoal? Tranquilo? Segundo ponto que essa função quer me dizer. Galera, ela quer te falar que quando a frequência for muito alta, o comprimento de onda vai ser baixo. Ou seja, sempre vão ser inversos. Em contrapartida, se a frequência for baixa, deixa eu trazer para cá, para ficar mais organizado, eu vou ter um alto comprimento de onda. Então, isso aqui, pessoal, para você, é uma relação totalmente inversa. É o seguinte, quero que você agora entenda com mais profundidade. Te liga. Pessoal, em ondulatória, quando se fala de frequência, tu já sabe que frequência é o quê? É o tanto de vezes que aquela onda oscila, certo? É o tanto que ela oscila. Perfeito, legal. Mas bora fazer com você aqui uma outra coisa. Pessoal, frequência na ondulatória, anote aí, tá? Define a qualidade. Ou seja, pessoal, ondas que têm mais qualidade, ondas que carregam, define a qualidade, ondas que carregam mais energia ou menos energia, ondas que têm mais poder de penetração, tudo isso está ligado à frequência. Por exemplo, professor, por que a onda de raio-x, que é uma onda eletromagnética, ela é mais agressiva do que um infravermelho? Porque a onda de raio-x, ela tem mais frequência. Por ter mais frequência, ela tem mais qualidade, ela carrega mais energia, ela tem mais poder do que a infravermelho. É isso que diferencia ondas que te causam mal daquelas que não te causam. Vocês me compreendem aqui? Tudo certo? Então, entenda, pessoal, que uma coisinha só representa um universo inteiro de informação. Tem que ficar atento, tá certo?
Até porque muita prova hoje de física está vindo, pessoal, mais teórica, mais conceitual. Tem que saber os conceitos, beleza? Outro ponto aqui, pessoal. Professor, e o lambda, comprimento de onda, representa o quê? Bote aí, ó. Ele define, pessoal, por exemplo, a distância percorrida. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda daquela onda, por exemplo, mais longe ela vai. Mais alcance. Pronto. Bora aqui melhorar isso aqui, então. Ela define o alcance da onda. Ela vai ter mais alcance. E, geralmente, quando eu tenho aí alto comprimento de onda, eu vou ter aí baixa energia, eu vou ter baixa qualidade, por aí vai, tá bom? Então, cada conceito define algo diferente. Beleza? Até aqui, pessoal, tem dúvida com o professor Brandon? Até aqui. Alguém aqui perdido? Todo mundo anotando tudo que é importante aqui? Tudo certo? Pessoal, fiquem à vontade, perguntem aqui no chat de vocês, tá bom? Lembra, pessoal, que o aprendizado depende muito de vocês. Então, não percam o tempo de vocês e nem o meu. Bora interagir, perguntem e bora lá, beleza? Então, vamos lá. Já que nós entendemos tudo, agora sim, podemos ir atrás do nosso valor. Então, ó, comprimento de onda vai ser igual. Vamos lá, pessoal. Quem é a minha velocidade aqui? Velocidade de 1.500, né? 1.500 metros por segundo. Quem é aqui a minha frequência? 3, 10 elevado a 6. Então, vamos dividir. 1.500 por 3 dá para você 500. Agora, eu vou pegar esse meu expoente, essa minha base com expoente, e vou subir para cima. Subir para cima. Eu vou subir. Se eu vou subir, pessoal, eu vou ter que inverter o sinal, né? Então, se eu vou subir essa base e expoente, tu sabe que ele vai subir com 10 a menos 6. Correto? Matemática básica. Não tem aqui nenhum valor em relação a isso. Então, precisamos corrigir. Bora para o seguinte. Menos 6, né? Eu vou aqui, então, andar 1, 2, 3 casas. Vou botar a vírgula aqui, ó, depois do 5. Então, eu vou escrever o número assim, ó, 0,5. Se eu andei 3 casas, esse 10 a menos 6, ele cai para 10 a menos 3. Perfeito? E eu lhe pergunto, pessoal, 10 a menos 3 simboliza o quê? Simboliza que prefixo? Alguém lembra aí? Aliás, acabei de comentar isso com vocês agora há pouco. 10 a menos 3. Pela própria questão, dá para saber de cara, tá? Então, sei muito bem que aqui, ó, vai representar o mili, né? O mili. Então, é mais um prefixo, tá, pessoal? Então, vamos ter aqui 0,5 milímetros, tá? Mili. E aí você vê que a letra A, ela se encaixa perfeitamente aqui, beleza? E aí, pessoal, é complicado fazer isso aqui? É difícil fazer isso aqui? Não é. E a prova da Unic, pessoal, traz questões nesse modelo, beleza? Então, dá para você tranquilamente fechar a prova da Unic sem medo de ser feliz, tá bom? Só quero que você não faça as coisas por fazer, mas entenda exatamente o que está fazendo. Pergunta, galera. Podemos, então, com você aqui seguir, pessoal? Aqui todo mundo de boas. Fabi, Renata, Vitória. Aqui é o grupo das mulheres, né? Luísa, Maria, Isa. Aqui é o grupo das mulheres mesmo. Olha que loucura. Luísa, vamos lá. Bora então falar de tubos sonoros, então, já que você acabou de comentar isso aí. Pessoal, tubo sonoro é um negócio que cai muito para vocês, tá certo? E aí, de fato, é um tema muito delicado. Vou, então, aproveitar aqui o comentário da Luísa e bora puxar, pessoal, lá para a questão 9, vamos lá?
Lá para a questão 9, para nós falarmos sobre isso com vocês. Ó, questão de uma outra banca, mas repara que tem o mesmo modelo da prova da Unir. Questão 9. Podemos com você começar? Podemos? Bora. Se tu piscar, já era, viu? Seguinte, ó. Um fabricante de instrumentos musicais está construindo tubos sonoros fechados. Espera aí. Tubos sonoros fechados em uma das extremidades e aberto na outra. Como assim, professor? Pausa aí. Pessoal, o tema de tubos sonoros na física da ondulatória, pessoal, é um tema muito delicado, tá? Que muito aluno realmente tem muita dificuldade. E talvez essa pessoa seja você. Beleza? Vamos lembrar, galera, que nós temos dois tipos de tubos, tá? Temos os tubos abertos, que são os mais comuns, por exemplo, saxofone, flauta, né? Então, instrumentos musicais, no geral, são tubos abertos, né? Instrumentos de sopro, né, no geral. E temos os tubos fechados. Professor, qual é a primeira diferença de um para o outro? Primeira diferença? Vamos lá. É o formato, né? Então, por exemplo, um tubo que é aberto, ele é assim, ó. Ele é literalmente aberto, certo? Aqui nós temos um tubo aberto. Vou chamar de TA, tá certo? Tubo aberto. Agora, um tubo que é fechado, e aí vem a pegadinha, tá? Ele não é totalmente fechado. Ele é assim. Ele é um tubozinho, só que ele vai ser fechado em uma das extremidades. Aqui eu tenho um caso de tubo fechado. É por isso que a tua própria questão fala disso, não fala? Ó, fechado em uma das extremidades e aberto na outra. Então, a primeira diferença clara é essa. Ok? Até aqui, tranquilos? Prof, qual é então a segunda diferença para me reconhecer de cara entre um tubo aberto e fechado? Pessoal, é como a onda sonora se comporta dentro dele. Deixa eu só tentar melhorar esse tubo aqui. Melhorou, né? Como é que a onda vai se comportar, por exemplo, em um tubo aberto? Ela vai se comportar assim. Te liga. Vocês estão vendo que, nesse caso, pessoal, a onda sonora, ela começa aberta e termina aberta? Estão vendo aí? Toda onda sonora que passa por um tubo aberto, ela vai começar desse modo e terminar desse modo, também aberto. Diferentemente, num tubo fechado, que ela começa assim, ó. Ela se comporta assim. Tu tá vendo que agora, no tubo fechado, essa onda, ela termina no que nós conhecemos como nó. Tá vendo? Então, pessoal, é desse modo que você vai ter a onda se comportando de um tubo e o outro. Ok? Até aqui estamos de boas. Nenhuma dúvida, perguntar, nenhuma dúvida. Massa. Segunda diferença clara entre um tubo e o outro é a equação. Ei, pequeno gafanhoto, se a tua prova de física da Unig cobrar tubo sonoro, com certeza ela vai te cobrar sobre frequência. Como é que calcula a frequência, por exemplo, de um
tubo sonoro aberto. Assim, ó. MV sobre 2L. Calma que eu te explico quem é cada coisa, tá? Agora, se você encontrar na tua prova um tubo fechado, como é o caso daquela questão, a frequência se calcula assim. É um pequeno detalhe, é uma pequena diferença, que na hora, se tu esquecer, tu se lasca. 1 é com 2, 1 é com 4. Pegou aqui, correto? Prof, quem é esse meu... Tá bom. Quem é esse meu L? É o comprimento, pessoal. É o comprimento do tubo. Ah, professor, então, de fato, o meu tubo aqui, ele tem um tamanho, não tem, pessoal? Ó. Então, se tem um tamanho, nós chamamos ele de L, tá? É o comprimento de um tubo. Beleza? Tanto faz aqui como no outro. Ambos têm o seu comprimento L. Perfeito? Prof, o que é esse V aqui? Esse V é a nossa velocidade. Pessoal, aqui dentro, a onda sonora não se propaga? Ela não anda? Então, ela tem uma velocidade, né? Então, isso é muito claro. Agora, professor, a minha dúvida é a seguinte. Quem é esse meu N aqui, pessoal? Esse N aqui é o nosso famoso número de harmônicos. Harmônicos. Agora eu vou pedir que você tenha uma atenção máxima agora. Beleza? Por quê, professor? Porque nos dois casos, tubo aberto e fechado, diferencia o modo como você vai contar esse número de harmônicos. Só que antes disso, pergunta. Até aqui, todo mundo está me acompanhando direitinho? Certeza. Aqui, meu amigo, aqui perdeu um detalhe, já era. Então, presta atenção. Como é que você vai contar o número de harmônicos em um tubo aberto? Pessoal, você conta pelo gominho. Um gomo. Como assim, professor? No tubo aberto, você vai contar pegando este gominho aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é um gominho. Pergunta, pessoal, nessa minha imagem bem aqui, eu tenho quantos gominhos? Eu tenho quantas bolinhas dessa aí? Tenho 5? Será? 5 também. Vamos lá. Vitória. Fabi, 3, já mudou. Bora então comer contar? Vamos lá? Te liga, ó. Um gominho, certo? 2 gominhos. 3 gominhos. Pessoal, metade com metade não forma um quarto gominho? Sim ou não? Sim. Então, aqui nós temos 4 gominhos. Temos 1, 2, 3, metade com metade, 4. Então, aqui eu tenho 4. Então, na tua prova, se você pegasse uma imagem como essa, esse valor de n, tu iria substituir por 4. Todo mundo pegou essa visão aqui? Tranquilo? Então, no tubo aberto, você vai contar os gominhos, tá certo? E não esquece no final, tá? Metade com metade forma um outro, beleza? Agora, no tubo fechado, esse N é diferente. Vamos lá. Galera, na tua opinião, quanto vale o número de harmônicos nessa imagem aqui? Quanto acha que vale aí? Quanto que será?
Pode falar, tá? Não tenha vergonha, não. É bom errar aqui mesmo. É para errar é aqui mesmo. Não pode errar é lá. 2,5. Vamos lá, que mais? Vitória, Gabi, Isa, Renata. 2,5 também. Vamos lá. Gosto é quando você fala mesmo. Ah, tem já a gente pesquisando aí, né? Pessoal, ó. Pelo amor que você tem a Jesus, não existe esse negócio de meio, viu? Todo número harmônico, eles são números inteiros. Não existe 3,5, isso não existe. Te liga. Como é que se conta, Gabi, o número de harmônicos em um tubo fechado? Você vai contar pelas metades. Como assim, professor? Ei, tu tá vendo bem aqui uma metade, certo? Tá vendo aí? Né? Então, ó, ei, e se eu dividir bem aqui, eu não vou ter mais duas metades, né? E se eu dividir aqui também, eu não vou ter mais duas metades? Vou. Então, no tubo fechado, você conta pelas metades, ó. Uma metade, duas metades, três metades, quatro metades, cinco metades. Então, o número de harmônicos aqui nessa imagem é 5. Pegou a diferença aí? Só revisando. No tubo aberto, você conta ele inteiro. No fechado, você conta as metades. Show? Tranquilo? Pronto. Você acabou de aprender tudo que é importante para responder qualquer questão de tubo sonoro. Agora, vamos para a prática. Vamos lá? Para a prática. Posso seguir então com vocês? Posso? Fabi, Renata, podemos? Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Já sei que nessa questão aqui, eu estou tratando de um tubo fechado. Você já sabe o que fazer com um tubo fechado. Tá bom? Ele tem um tubo que o comprimento é de 60 centímetros. Pessoal, isso aqui já é o nosso L, né? O tamanho do tubo, né? Que eu já sei que eu posso já aqui com você colocar em metros, né? Então aqui é 0,6 metros. Beleza? Que vibra no terceiro harmônico, ou seja, N3. Certo? Então, ó, esse aqui é o nosso primeiro formato, primeiro harmônico. Se ele desejar construir um novo tubo, ó, um novo tubo que vibre no quinto harmônico, tu tá vendo que mudou aqui, né? Ele estava vibrando com 3 harmônicos e agora passou a vibrar com 5. Aumentou, certo? Só que ele quer manter a mesma frequência. A pergunta é: qual deverá ser o comprimento do novo tubo? Então é o seguinte, ó. O que ele quer de você na questão aqui, ele quer de você, vou chamar de L', tá bom? Ele quer um novo comprimento. Beleza? A questão com você, ela foi bem clara. Ela fala de um tubo fechado. Certo? E tu já sabe que a frequência de um tubo fechado é N vezes V sobre 4L. Perfeito? Ok, pessoal? Até aqui dúvidas? Último detalhe. Pessoal, repara que nessa questão aqui, alguém falou comigo? Nessa questão aqui em particular, nós temos 2 casos, não é isso? Temos o caso com 3 harmônicos e temos o caso com 5. Sim ou não? Então, ó, temos um que é com 3 e temos um que é com 5.
Só que, pessoal, lembra da questão de falando isso aí? Ela quer manter a mesma frequência. Pessoal, se eu quero manter a mesma frequência para o primeiro e segundo caso, eu posso igualar as duas? Posso ou não posso? Né? Porque não é a mesma frequência, não é a mesma coisa. Então, eu posso dizer aqui, Gabi, que a frequência com 3 harmônicos, vou chamar de F3, ela tem que ser igual à frequência com 5 harmônicos. Não é não? A frequência não é a mesma? Isso aqui foi o que eu criei na minha cabeça? Não, eu apenas li. Está na questão escrita isso aqui. Beleza? Então, eu posso igualar essas duas coisinhas. Pergunta, pessoal, não posso continuar se até agora tu não me compreendeu. Até aqui estamos de boas com o professor? Tudo certo? Beleza. Então, lá. Já que agora você igualou, eu posso agora substituir as coisas. Pessoal, quem é a minha frequência? Não é isso aqui? Ou então voltar, tá, Gabi? Mais uma vez. A questão falou de 2 casos. Um com 3 harmônicos, outro com 5. E também falou que vai manter a mesma frequência. Se eu vou manter a mesma coisa, elas são iguais. Então, a frequência do primeiro caso, que é com 3 harmônicos, é igual à frequência do segundo caso, que é com 5 harmônicos. Beleza? Me acompanha aí. Então, lá, vamos substituir. Quem é, galera, a minha frequência? Não é isso aqui? Então, eu posso substituir, não posso? Ó, F3 vai ser N V sobre 4L. Igual. Quem é o F5? N V sobre 4. Só que agora eu vou chamar de L', porque aqui é o novo comprimento. Beleza? Galera, posso mandar para casa esse V com esse V? Posso? Posso, né? Posso mandar para casa, pessoal, esse 4 com esse 4 aqui? Posso, não posso? Agora é só substituir. Vamos lá. Quem é esse N no primeiro caso? Não é 3? É, professor. Então, ó, 3 sobre... Quem era o comprimento antes, no começo, né? Então, 0,6. Igual, vamos lá. Quem é o segundo N? 5, né? Então, 5. E eu quero saber quem é o novo comprimento. Beleza? Se você aqui multiplicar e dividir bonitinho, você vai encontrar para você um comprimento L' que vai valer 1 metro. 1 metro. Ou seja, esse aqui, galera, vai ser o novo comprimento desse novo tubo. Logo, a resposta é a letra A. Perfeito? Então, sim, repare que não é uma questão complicadíssima, mas ela tem um raciocínio, ela tem uma construção, tá bom? Que mesmo se você agora, que está na minha aula, não entendeu direito, relaxa, você vai entender com o tempo. Quem não compreendeu, depois pega essa questão, faz ela de novo, refaz, para você construir na tua cabeça um raciocínio. Beleza? Mas o bom daqui é o seguinte, acabamos de aprender tudo em relação a tubos sonoros, tanto fechados quanto abertos. Tá tudo certo. Ok até aqui, pessoal? Dúvidas com o professor? Nada? Show? Agora é o seguinte, galera, ó, eu não posso ir embora da minha aula de hoje com vocês, não posso ir embora
se eu não te falar sobre o que a questão 2 traz para vocês. Tá? Então, vou pedir que você volte comigo agora para a questão 2, porque eu não posso ir embora sem comentar isso com vocês. Ou seja, você saber lidar, por exemplo, com decibéis, nível sonoro, que cai muito na prova da Unip. Beleza? Galera, questão aqui 2. Podemos com você começar a fazer? Preste atenção, porque assim, eu não sei se aqui tem pessoas novatas que nunca me viram na vida, mas é o seguinte, pessoal. Eu devem ter percebido que cada questão que eu faço com vocês é uma questão que eu vou aprofundar o máximo que eu puder. Não é só responder por responder. Até porque, se for para fazer isso aí, você abre ali o YouTube e você vai ter lá resolvido. A ideia aqui é nós aprofundarmos e tirar de cada questão o máximo de conhecimento possível daquilo ali. Então, entenda uma coisa. Durante uma resolução minha, qualquer coisa que você perder já é importante. Então, tenta manter aqui o foco comigo, beleza? Eu sei que é uma sexta-feira, 9 da noite, tu queria estar em outro lugar, né? Frescando com a vida, brincando, né? Saindo, comendo, mas está aqui. Mas é isso, a vida mesmo, faz parte da vida. Beleza? Bora lá? Questão 2. Só o seguinte, ó. A intensidade é uma propriedade fisiológica de uma onda sonora, referente à amplitude. Repare que eu já comentei com você aqui, pessoal, sobre a amplitude, né? Até te comentei que amplitude, ela é comumente chamada de volume. Mas aí eu preciso com você aqui parar um pouquinho para te fazer aqui uma outra análise, tá certo? Pessoal, vamos lá. Vou pedir que você não confunda duas coisas. Primeiro, propriedade, anote, viu? Propriedade fisiológica do som. Certo? Propriedades fisiológicas do som. Galera, toda onda sonora, ela tem 3 propriedades, tá? 3 propriedades. A primeira propriedade dessa onda está ligado ao que nós conhecemos como altura. E aqui vem o perigo, porque geralmente você vai querer confundir altura com amplitude. Tem nada a ver, pessoal. Altura é uma coisa, amplitude é outra. Quando eu te falo aqui que a altura é uma propriedade do som, essa altura bem aqui, galera, ela se refere à definição de sons agudos e sons graves. E eu lhe pergunto, pessoal, quem que define se um som é agudo ou se um som é grave? É a frequência. Então, a altura, pessoal, a altura está totalmente relacionada com a frequência de uma onda. Não tem nada a ver com amplitude. Isso aqui cai demais, porque confunde muito. Então, falou de altura, falou de frequência, que vai ser definida pelos sons agudos e graves. O que é um som agudo, professor? É um som que possui uma alta frequência. E o que é um som grave? É um som que possui baixa frequência. Tá? E já falamos com você hoje sobre frequências. Certo? Até aqui, galera, nenhuma dúvida, comentar? Nada? Beleza? Só para a questão de visualização, pessoal, o som agudo é um som que se comporta mais ou menos assim, ó.
Você repara que ele tem mais oscilações, né? Um som grave, ele se comporta mais ou menos assim, ó. Já tem menos oscilações, né? Então, é um som com baixa frequência, beleza? Outro ponto, galera, não confunda o seguinte, ó. Outra propriedade do som é a intensidade. Já a intensidade, pessoal, sim, agora sim. A intensidade vai estar ligada com a amplitude desse som, que nós já acabamos de ver, né? Que é o volume do som, certo? É o quão intenso ele é. Se um som te incomoda por estar muito alto, é porque ele tem uma grande intensidade. Volume, né? Amplitude, né? Até eu confundo. Então, a altura é uma coisa, intensidade, volume é outra, amplitude é outra, beleza? Agora, a intensidade, pessoal, ela vai ser responsável por definir, ó, definição de sons fortes e sons fracos. Ela vai definir sons fortes e sons fracos, tá certo? É a intensidade, beleza? Qual é aqui o perigo? Que eu peço que você aqui tenha muito cuidado. Galera, observação. Ei, não confunda intensidade com nível sonoro. Certo, galerinha? Certo? Não confunda intensidade com nível sonoro. Prof, qual é a diferença? Simples, ó, pessoal. Intensidade está ligado, pessoal, ao tanto de potência que aquela onda tem, ao tanto de energia que aquela onda tem. Se uma onda ela é muito intensa, ela é muito forte, quer dizer que ela carrega mais ou menos energia. Mais, né? Eu te ouvi daqui. Uma onda muito forte, ela tem mais ou menos potência? Mais potência. Então, intensidade, galera, está ligada ao tanto de potência que essa onda carrega por área, certo? Por área. E outra aqui, detalhe importante, tá, pessoal? Essa área aqui que você vê, ela geralmente em prova de vestibular, ela é uma área esférica. É assim que a onda sonora se propaga, de modo esférico, ok? Então, nada de botar área circular, área triangular. Não, é área esférica. É assim que o som se propaga, beleza? Então, isso aqui é intensidade. Agora, nível sonoro, pessoal, está mais ligado à parte da audição. Ou seja, o nosso ato de escutar. O nível sonoro, galera, é o seguinte, ó. Ele vai ser uma função logarítmica. Vixe, professor, agora tu me quebrou. Logarítmica? É. Ela é assim, ó. 10 log de I sobre I0. Eu sei que agora, nesse momento, você chutou o balde, né? Você agora me xingou, bateu na mesa e falou, foda-se, isso aqui eu não vou aprender, até porque eu não sou obrigado. Galera, isso aqui cai demais para vocês, cai demais. Só que ela não é tão complicada quanto você imagina. Vamos devagar? Vamos devagar. Primeiro, entender quem ele é. O que é o nível? Está ligado à audição. O nível sonoro, galera, ele é geralmente dado por
uma unidade que tu conhece muito bem, famoso decibel, ou decibéis, né? Então, o famoso dB. Enquanto que a intensidade, ela é dada em watts por metro quadrado. Watts da potência e metro quadrado da área. Beleza? Tranquilo? Até aqui, tá todo mundo me seguindo de boas? Me acompanhando? Isso aqui, galera, é uma aula completa, viu? Chega nisso aqui. Não vacila, não perde. Renatinha, tudo certo? Maria, Gabi, Isa, Luísa, beleza, né? Massa. Professor, o que é esse I aqui? Tu já sabe, é a intensidade, que eu já te falei. Tá aqui ela, pá, legal. Mas, prof, o que é esse I0? Pessoal, isso aqui é o que nós chamamos de intensidade mínima. Mínima. Tanto eu quanto você, pessoal, temos uma intensidade mínima de audição, certo? A gente escuta até um certo momento, ok? A intensidade mínima para minha pessoa e para a sua é de 10 elevado a menos 12. Prof, sempre vai ser assim? Sempre. Então, trate de guardar este valorzinho aqui. Tá certo? Pronto. Te expliquei basicamente essas aqui propriedades. Beleza? Até aqui, pessoal, temos dúvida comigo? Dúvidas? Nada? Tudo certo? Bora então aqui fechar esse processo aqui. Vamos lá? Comigo fechar aqui. Professor, tem mais uma? Tem mais uma. E essa aqui é a mais fácil, tá? É a mais básica de todas, tá? Pessoal, além de ter altura e intensidade, o som, ele também tem o que nós chamamos de timbre. E o timbre aqui é muito fácil, tá, pessoal? O timbre, pessoal, o timbre, ele vai estar ligado a nada mais do que a forma da onda. Só isso. Tá bom? Prof, como assim? É muito comum você encontrar, pessoal, timbre em questões que falam, por exemplo, de instrumento musical. Tu já viu que nós temos, tu já sabe que nós temos vários instrumentos. Violino, violão, teclado, baixo. E cada um deles, por exemplo, eu posso tocar a nota dó, se eu quiser. Dó no violão, dó no teclado, dó no violino, eu posso. Só que você e eu sabemos facilmente diferenciar o que é o som de um violino, o som de um teclado, o som de um violão. Quem permite a gente diferenciar isso aí, pessoal, é o timbre. É porque os instrumentos musicais, mesmo fazendo a mesma nota, as ondas que eles produzem têm formas diferentes. Entendem isso? Essa diferença é o timbre. Então, por exemplo, o violão, ele pode produzir uma nota dó com esse formato. O violino, ele pode produzir uma nota dó com esse formato. O teclado pode produzir nota dó com esse formato. Sabe? E o nosso ouvidinho sabe diferenciar aqui, sabe diferenciar. Então, isso é uma propriedade chamada de timbre. Todo mundo pegou aqui a ideia? Pronto. Fizemos aqui, galera, uma análise completíssima, tá certo? Da ideia do som, as suas propriedades. Beleza? Agora, vamos então comigo voltar para as questões. Eu vou fazer aqui uma pequena mudança. Eu não vou fazer a questão 2, não, tá? Vou fazer a 3. Porque a 3 ela é mais direta.
E aí, sobrou tempo para a questão 2. Beleza? Porque a 2 e a 3, repara, são da mesma banca e tratam do mesmo assunto. Para você ver o quanto que a Unig cobra esse de tema. Bom? Vamos lá. Questão 3, questão rápida, direta. Me acompanhe, para você pegar aqui a manha. A baleia cachalote é o animal que emite o som mais intenso Durante apenas 3 milissegundos, ela produz um estalo, que é o som que ela produz, né? Que pode chegar a 230 decibéis. Acabou a questão. Se na tua prova você já vê a expressão, a unidade, o fator decibéis, já sabe que essa questão você vai resolver através da ideia de nível sonoro. Aqui, ó, decibel, nível sonoro. Beleza? Já vou até aqui, ó, pegar a função e já vou até levar para lá. Para não perder tempo. Beleza? Já sei, então, galera, que o meu nível sonoro é de 230. É o meu N. Perfeito? A opção que dá corretamente a intensidade sonora, ele quer de você a intensidade sonora máxima, produzida por esse cetáceo marinho, é de quanto? Aí, para fechar, ele te diz que o limiar de audibilidade vale tanto. Alguém reconhece quem é isso aqui? Reconhece quem é? Acabei de falar sobre ele, sim ou não? Acabei, né? Esse limiar aqui, Fabi, é o quê? É a nossa intensidade mínima. Eu já sei quem ele é. Então, vamos lá. Bora que bora. Pessoal, equação na mão, né? Equação na mão. Quem é o nosso nível sonoro? Quem é? 230, não é isso? 230. Igual a 10 vezes log. Eu quero saber quem é esse I. E eu já sei que o I0, que é a intensidade mínima, vale 10 a menos 12. Montamos bonitinho? Montamos? Montamos. E parece muito aqui complicado. Mas eu vou te fazer aqui agora um negócio que, pessoal, toda questão que tu pegar de nível sonoro se faz do mesmo jeito. Então, acompanha aqui a ideia. Do mesmo jeito, todas. Até onde eu peguei questão desse modelo, desse estilo, desse assunto na prova da Unig, todas se faz do mesmo jeito. Se tu pegar a manha, já era. Tá? Então, ó, montou aqui? Montou. Vou cortar este zero e este zero. Por que, professor? Porque eu posso. Tá? Então, cortei, né? Então, ficou assim, ó. Ficou 23 igual. Se eu corto este zero, fica só 1. 1 vezes isso aqui tudo é ele mesmo, não é? Então, é o seguinte, ó. Log de I sobre 10 a menos 12. Não sei se tu sabe disso, mas uma função logarítmica que aparece somente log assim, sozinho, quer dizer, pessoal, que ele é um log de base 10. Quem aqui lembra isso aí na matemática? Quem lembra? Na matemática básica. Alguém aqui recorda? Gabi não lembra. A maioria lembra, né? Então, Gabi, te liga. Quando o log aparece assim, sozinho, só ele mesmo, quer dizer que ele é um log de base 10. Ou seja, ele tem aqui, Gabi, uma base. Base 10. Tá bom? Só que a gente não coloca, mas está lá, incluso. Base 10. Beleza? Agora vem a sacada. Função logarítmica. Como se resolve? Fácil. Está vendo aqui essa base 10?
você vai elevar este número e tudo isso vai ser igual ao que está no parêntese. Vou traduzir. Esse jogo aqui, Gabi, ficaria assim, ó. 10 elevado a 23 igual a I sobre 10 a menos 12. Quem aqui pegou isso aqui, pessoal? Todo mundo pegou a ideia? Beleza? Professor, sempre vai ser assim? Sempre. Toda questão de log, de onda sonora, vai se resolver assim. Beleza? Então, esse elevado a esse é igual ao que está no parênteses. Função de log. Chegou aqui, ó. Aqui embaixo é como se fosse 1, né? Então, multiplica em x. I vezes 1 é I. Vou, então, multiplicar esse vezes esse. Como é que se multiplica, pessoal? Número com expoente. Não é manter a base e somar o expoente, né? Então, vou somar, ó. 23 mais menos 12 dá para você um valor de 11. Pronto. Essa é a minha intensidade. Aí eu te mostro agora um negócio que parecia tão complicado, é puramente, pessoal, substituição de valor e regrinha, sem complicação. Aqui, então, marcou aqui, marca a letra D como resposta correta. E aí, todo mundo pegou aqui a ideia, pessoal? Pegou aqui a manha? Beleza, massa. E aí? Curtiram essa resolução? Show? Pronto, perfeito. Pessoal, e aí agora fica para você aqui a ideia, tá? A questão aqui 2, por exemplo, que é também da UNIRG, ela trabalha com a mesma coisa. É a mesma história. Certo? Aí agora eu vou te perguntar, porque eu quero saber qual é a tua opinião em relação a isso, tá? Vocês preferem que eu faça a questão 2 para sanar qualquer dúvida em relação a esse assunto de nível sonoro, ou que eu faça uma questão, por exemplo, como a questão aqui, cadê aqui? A questão 5, que é uma questão de gráfico, visual. Prefere o que mais? Para nós fecharmos nossa aula de hoje. Aí vocês não me ajudam, pô. Aí bota 1, 2, bota 1, 5. E aí? Olha aí, pô, aí me quebra. 2, 2 e 2, 5. Alguém, por favor, que desempata, pelo amor de Deus? Eu já sou agoniado, já não sei decidir nada. Pô, o negócio, Fabiano, porque fizer as duas não vai dar tempo, não. Vamos passar do tempo. Mas também que se foda, né? Bora então, fazer as duas. Passou o tempo aí, deu tudo certo. Vão falar comigo, não vão? Se vocês forem embora, já sabe, né? Eu bato na sua casa. Vamos lá, então. Fazer aqui então as duas, então, com vocês. Me convém, atenção. Vocês são sacana, né? Vocês já articularam aí, já botaram tudo empatado para poder fazer as duas. Mas beleza, vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, ó. A questão aqui 2 é exatamente igual à questão 3. Mesma coisa. Só que ela faz um comparativo. Seguinte, ó. Ela fala que, segundo a BNT, o que é aceitável como ruído em uma sala de cirurgia, tá vendo? O Nirg, mais uma vez aqui, colocando situações do cotidiano, ele falou que o que é aceitável é 40 decibéis. Só que é comum medir em uma sala de cirurgia um valor de 70 decibéis. Ou seja, aqui eu tenho um comparativo. Logo, tu já sabe, vai ter que fazer a conta duas vezes, porque é um comparativo. Certo? Isso é bem comum de acontecer, tá? Considerando os valores citados, marca alternativa que descreve corretamente quantas vezes
o valor de intensidade sonoro medida nos centros cirúrgicos supera a intensidade da ABNT. Porque ele dá uma dica, tá, pessoal? Quando você lê uma questão, ela fala assim, calcule quantas vezes alguma coisa é maior do que outra. Calcule quantas vezes uma coisa é menor do que outra. Quando ela te pedir isso aí, é porque ela quer que você faça uma relação. Como assim, professor? Aqui, por exemplo, ó, ele quer de você quantas vezes a intensidade sonora do centro cirúrgico supera a intensidade da ABNT. Ele quer que você relacione aqui, por exemplo, essas duas intensidades, que eu vou chamar de I' e duas linhas. Todo mundo que pegou essa visão, pessoal, sempre vai ser assim, tá? Perguntou quantas vezes quer que você faça uma relação entre o depois e o antes. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Pessoal, qual é o normal aqui? Qual é a situação normal? O normal não é ter um nível sonoro de 40 decibéis? Não é? A questão me disse isso. Pergunta é, qual é a intensidade relacionada a esse nível? Fácil. É só você pegar a mesma continha. Vamos lá. Uma continha. Vou botar aqui. Beleza? Vamos lá. Quem é o nosso nível sonoro nesse caso? 40. Então, ó, 40 igual a 10 log de base 10 I, que é o que você quer. Aqui eu vou chamar de I', tá bom? Que é o primeiro I. E o nosso I0. Eu vou deixar o I0 quieto, porque, como estamos tratando de uma divisão aqui, ó, é o nosso objetivo, o I0 acaba indo embora, tá bom? Então, deixa ele quieto aí. Aqui, ó, corta-se os zeros. O que foi que eu te ensinei? Esse 10 elevado a este número tem que ser igual ao que está no parêntese, correto? Então, ficaria assim, ó. 10 elevado... Ixi, deixa eu botar para carregar aqui, antes que descarregue, aí a gente fica sem material. 10 elevado a 4 vai ser igual a esse I' sobre o I0. Beleza? Vou aqui, então, multiplicar. Vai dar I' igual a 10 elevado a 4 vezes I0. Até aqui, todo mundo que segue de boas? Tranquilo? Beleza? Massa. Agora vamos para outra realidade, que é o normal, que é o modificado, né? Que é a parte alterada no centro cirúrgico. No centro cirúrgico, o que muda é que o nível agora é de quanto? 70 decibéis. Qual é, pessoal, a intensidade ligada a esse nível? Vai fazer, pessoal, a mesma coisa. Ó. Eu vou até repetir tudo aqui. Ó. Só copiar e colar. Porque é igual, não muda nada. Para você ver como a prova da Unig, ela parece complicada, mas não é. Tá? A mesma coisa. Aqui vai mudar. Vai virar aqui 70, né? Ó, cortei aqui os zeros, mesma coisa. Então, vai ficar aqui. Vai ficar 10 elevado a quanto aqui, pessoal? A 7, né? Aqui também a 7, pronto. Só que aqui estamos tratando com o I duas linhas, né? Que é o novo I. Beleza? Aqui fechamos, tudo certo? Agora, pessoal, o que agora?
é só fazer a relaçãozinha. Então, ó, logo I duas linhas e uma linha vai ser o quê? Vai ser 10 a 7 vezes I zero sobre 10 a quanto aqui? 4, né? 10 a 4 e 0. Que legal. Agora sim, posso mandar para casa o I zero e lhe pergunto, galera, como é que eu vou dividir números com notação científica? Mantém-se a base e subtrai expoente, né? 7 menos 4 sobra 3. E 3 é a mesma coisa que 1000. Ou seja, a intensidade sonora do centro cirúrgico é 1000 vezes maior do que o padrão da BNT. Aí você vem aqui, ó, morro de feliz, ó, e letra C na cabeça. Bom? Então, repara como é mecânico. Aqui não tem nada de você raciocinar, não sei o quê. Não. É botou a conta, botou o valor, brincou com as coisinhas, tá bom? E eu lhe garanto, pessoal, lhe garanto aqui. Esse tipo aqui de questão é uma questão que derruba muita gente. Então, se ela cair para você, ela com certeza vai ser um diferencial para você. Se não, você vai acertar ela. Tá certo? Porque muita gente cai nela. É complicado, logo, o cara se assusta. Já você que é meu aluno, não. Vai responder bonitinho. Pergunta para nós, então, seguindo a nossa última questão de hoje. Pergunta final de hoje. Até aqui, pessoal, a minha aula tem para você valido a pena? Você tem aprendido muita coisa comigo hoje? Massa? Espero que sim, tá? Espero que sim. E ainda vamos ter mais aulas ainda, viu, pessoal? Então, bora construir isso com vontade, que eu quero que você, na prova da Unig, feche a prova da Unig, de física. Mas não é fechar de fechar, não, tá? É fazer todas de física, beleza? Bora para a nossa última de hoje, questão rápida, uma questão visual. Eu quero fazer com você porque é uma questão visual, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, só interpretação, tá? Seguinte, ó. O gráfico a seguir mostra o resultado do exame de audiometria tonal de um paciente. O eixo vertical, atenção aqui, tá? Refere-se ao nível de intensidade sonora. Já te expliquei para não confundir nível com intensidade, beleza? Então, aqui o que eu vejo é o nível sonoro. São os decibéis, tá vendo? Necessários para que uma pessoa possa ouvir o som emitido pelo audiômetro a uma dada frequência F. Então, aqui embaixo, ou aqui em cima, tá? Na horizontal, eu já vou ter os valores de frequência, tá bom? Então, aqui é nível, aqui é frequência. Aí, aqui vem um detalhe, ó. Quanto menor o valor de AF, né, que no caso aqui é a frequência, melhor é a resposta auditiva do paciente naquela frequência. Vou corrigir. Então, na realidade, isso aqui, esse AF, acho que foi por erro de digitação na questão, ele é o decibéis, tá? É esse alfa aqui. Bom, então, quanto menor o valor desse alfa, desses decibéis, melhor é a resposta auditiva do paciente naquela frequência. Ok? O uso do aparelho auditivo pode ser uma forma de melhorar a resposta auditiva em determinadas frequências. Beleza. Todo mundo, pessoal, que compreendeu esse gráfico, essa construção, beleza? Aí agora já perguntou. Em qual comprimento de onda, então o que ele quer de você é o comprimento de onda. Tu já se ligou. Opa, se ele quer de mim comprimento de onda, vou ter que lembrar da equação fundamental. Lambda, velocidade e frequência, que nós já falamos hoje com você.
Então, qual é o comprimento de onda sonora que ocorre a melhor resposta auditiva do paciente? Certo? Tu lembra que ele falou que para ter essa melhor resposta auditiva, temos que ter o menor valor de AF, o menor valor de alfa. Lembra isso aí? Quem é o nosso alfa? É o decibel. Então, eu vou aqui observar, pessoal, qual é o menor valor que eu vou ter. Isso aí, para a galera, no geral, é um distrator. Que o cara pensa, então se ele quer o menor valor, vou pegar isso aqui, professor. Só que o animal que pega aqui, ele não se atentou a observar a escala. Porque, na realidade, esse que está mais abaixo, ele é o que possui o quê, pessoal? O maior nível sonoro. Estão vendo aí? Mas eu quero o menor. Porque quanto menor for esse valor do nível sonoro, do alfa, melhor é a resposta. Então, eu te pergunto, pessoal, quem aqui tem o menor nível sonoro? Não é esse que está aqui, ó. Né? Que ele vale aqui um valor de 15, não é isso? É o menor de todos. Então, é nesse ponto que eu vou ter aqui, ó, uma frequência de 1000 Hz. Então, já sei que nesse menor valor de decibel, eu vou ter a frequência cravada de 1000, que eu já vou usar para cá. A questão já me deu a velocidade, então, facilmente, galera, dá para achar o comprimento de onda. Então, lá, ó, lambda vai ser velocidade 340, frequência 1000, dividiu 0,34 metros ou 34 centímetros. Letra D. É ou não é, pessoal, uma questão nível UNIRG? É ou não é uma questão cara de UNIRG? Totalmente. Beleza? Tranquilo, então, pessoal? Galera, então é o seguinte, ó, por hoje é só. Obrigado aí por tua presença, por tua dedicação. E lembre que cada momento que tu se dedica vai representar um sucesso lá na frente. Beleza? Obrigado por hoje. Sucesso para você. Bons estudos. E, ó, te espero na próxima semana para nós fecharmos isso com você, fazermos outras revisões e tamo junto. Beleza? Grande abraço. Beijão do professor Brandon e tchau, tchau, pessoal. Abraços.